Eu sempre soube que algo estava errado comigo. Não que eu fosse doente ou estranha. Pelo menos não do jeito óbvio que as pessoas conseguem apontar o dedo. Era mais sutil que isso. Como se eu estivesse sempre assistindo minha própria vida de fora, fingindo entender as regras de um jogo que todo mundo parecia dominar menos eu. Estava na frente do espelho do meu apartamento, tentando decidir se a blusa preta ficava melhor que a azul para a exposição de arte desta noite. Minha professora, Carla, havia insistido tanto para eu ir que acabei cedendo. Rose, você precisa se inspirar fora da sala de aula, ela disse. Seus trabalhos estão tecnicamente perfeitos, mas falta vida. Vida, como se fosse algo que você pudesse comprar no supermercado. Olhei para meu reflexo, cabelos castanhos lisos demais, olhos que nunca pareciam ter certeza de nada, corpo magro que minha mãe sempre dizia que precisava de mais curvas para atrair um bom rapaz. 21 anos, terceiro ano de artes visuais na FAAP, e ainda me sentia como se estivesse fingindo ser adulta. O telefone vibrou. Mensagem do Rafael. E aí, gatinha? Vamos sair hoje? Saudades do nosso lance. Nosso lance. 3 encontros desastrosos onde eu fingi interesse em conversas sobre futebol e negócios, 2 beijos que mais pareceram exames odontológicos e uma noite que preferia esquecer. Rafael era o tipo de cara que minha mãe aprovava. Engenheiro, carro novo, planos para o futuro. O problema é que quando ele me beijava, eu ficava pensando na lista de compras do supermercado. Ignorei a mensagem e voltei para o espelho. Blusa azul, decidi. Pelo menos combinava com meu humor. O trajeto até a Vila Madalena foi um suplício de trânsito típico de quinta-feira. No metrô, observei as pessoas. Casais se beijando, amigos rindo, todo mundo parecendo saber exatamente onde estava indo na vida. Eu desci na estação Vila Madalena, me sentindo como uma turista na minha própria cidade. A Galeria Vermelho fervilhava de gente quando cheguei. Artistas jovens de óculos grandes, colecionadores bebericando vinho, influencers tirando selfies com as obras. A exposição era sobre arte erótica contemporânea, tema que me deixava desconfortável por razões que eu não conseguia explicar. Peguei uma taça de vinho branco no balcão e comecei a circular pelas obras. Pinturas de corpos entrelaçados, esculturas sugestivas, fotografias que capturavam intimidade crua. Deveria me inspirar, mas só me fazia sentir mais deslocada. Como se estivesse olhando para um mundo do qual eu não fazia parte. Não entendo nada de arte, mas sei do que gosto, comentou uma voz masculina atrás de mim. Me virei e vi um homem de uns 30 anos, terno caro, sorriso confiante. E você? Artista? Estudante, respondi automaticamente. Que sorte a minha. Adoro mulheres inteligentes. Ele se aproximou mais. Sou Roberto. E você é... Rose. Rosa. Linda como a flor. O comentário me fez contrair o estômago de constrangimento. Quer que eu te explique essa obra aqui? Tenho certeza que tem alguma interpretação freudiana interessante. Sorri educadamente enquanto ele falava sobre símbolos fálicos e representações do inconsciente. Mas minha mente estava em outro lugar, observando como ele ocupava meu espaço pessoal sem pedir permissão, como seus olhos faziam aquele scan automático pelo meu corpo. Era sempre assim. Homens que chegavam perto diziam as coisas certas, me faziam rir nos momentos apropriados, e eu sempre respondia como deveria, interessada, receptiva, disponível, como se estivesse seguindo um roteiro que alguém tinha escrito para mim, mas que eu nunca tinha lido completamente. Então, o que acha? Quer continuar a conversa em outro lugar? Roberto estava dizendo. Na verdade, eu preciso... Comecei a dizer, procurando uma desculpa. Foi quando meu olhar se perdeu em uma pintura na parede oposta. 2 corpos femininos quase se tocando, mas mantendo uma distância mínima, como se uma força invisível os separasse. Havia algo ali, na tensão entre os corpos, na forma como as mãos hesitavam, na vulnerabilidade crua dos olhares, que me atingiu como um soco no estômago. Rose, você está me ouvindo? Desculpa,
murmurei, ainda hipnotizada pela pintura. Preciso ir embora. Saí da galeria sem me despedir direito de Roberto, que ficou falando sozinho sobre interpretações freudianas. Na rua, a chuva fina de setembro havia começado a cair, transformando São Paulo em uma aquarela borrada de luzes e sombras. Encostei na parede da galeria, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Por que aquela pintura me afetou tanto? Por que me senti como se estivesse olhando para um espelho que refletia algo que eu não sabia que existia em mim? Peguei o celular, abri o aplicativo de Uber. Mas meus dedos hesitaram sobre a tela. Alguma coisa me dizia que se eu fosse embora agora, perderia algo importante. Algo que talvez explicasse por que eu sempre me sentia como uma atriz cansada de representar o mesmo papel. Respirei fundo, guardei o telefone e voltei para dentro da galeria. Não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir quem eu realmente era. Quando voltei para dentro da galeria, o ambiente havia mudado. As luzes estavam mais suaves, a música mais baixa, e a multidão havia diminuído pela metade. Era como se a exposição tivesse entrado em uma segunda fase, mais íntima, para quem realmente queria ver arte em vez de apenas ser visto. Caminhei diretamente para a pintura que me havia perturbado. De perto, os detalhes eram ainda mais impactantes. Cada pincelada parecia carregar uma emoção diferente, como se a artista tivesse derramado sua alma inteira na tela. Forte, não é? A voz veio de trás de mim, grave e pausada. Me virei e encontrei uma mulher que eu não havia notado antes. Ou talvez ela não estivesse lá quando saí. Cabelos castanhos presos em um coque baixo e descuidado. Blazer escuro sobre uma blusa de seda que se movia como água. 40 anos, talvez um pouco mais. Havia algo na postura dela que me chamou a atenção imediatamente. A forma como ocupava o espaço sem pressa, sem se desculpar por existir. A pintura? Perguntei, ainda processando a interrupção. Atenção. Ela se aproximou e percebi um perfume sutil, algo amadeirado misturado com flores. Veja como os corpos se buscam, mas as mãos hesitam, como se quisessem se entregar completamente, mas algo os impedisse. Olhei novamente para a tela. Ela estava certa. Era exatamente isso que me incomodava. A hesitação, a vontade e o medo vivendo no mesmo espaço. Você entende de arte? Perguntei, tentando soar natural. Um pouco. Ela sorriu, e foi como se alguém tivesse acendido uma luz quente no ambiente. Sou Julia. E você? Rose. Rose. Ela repetiu meu nome devagar, como se estivesse testando o som na língua. Saiu e voltou. Como sabe? Te vi sair correndo há 20 minutos. Parecia assombrada. Julia inclinou a cabeça. A pintura te afetou. Não era uma pergunta. Era uma constatação que me deixou desconfortável e curiosa ao mesmo tempo. Talvez, admiti. É da Clara Moreira, a artista. Ela só pinta o que sente, nunca o que pensa que deveria sentir. Julia bebeu um gole de vinho, me estudando por cima da taça. Deve ser libertador. E assustador. Completei sem pensar. Exato. Ela sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente no sorriso. Reconhecimento, talvez. Você é artista? Estudante. 3º ano na FAAP. Pintura? Tentando. A palavra saiu carregada de frustração. Meus trabalhos sempre saem diferentes do que eu planejo. Diferentes como? Como explicar que toda vez que eu tentava pintar paisagens saíam formas humanas? Que quando forçava retratos masculinos, minha mão traçava curvas femininas? Que havia algo dentro de mim empurrando o pincel para lugares que eu não compreendia? Apenas diferentes. Julia assentiu como se entendesse perfeitamente o que eu não estava dizendo. Ela apontou para uma escultura próxima. 2 figuras abstratas que se tocavam em um abraço impossível de definir. Arte deveria incomodar, ela disse. Se não incomoda, é decoração. Caminhamos juntas até a próxima obra. Ela não tentava preencher os silêncios com conversa fiada, não fazia perguntas invasivas. Apenas estava ali,
e, de alguma forma, sua presença me acalmava e me deixava nervosa ao mesmo tempo. Quer tomar alguma coisa? Ela perguntou quando chegamos perto da saída. Conheço um lugar tranquilo aqui perto. Meu estômago se contraiu. Era o mesmo convite que Roberto havia feito, mas saindo dela soava completamente diferente. Menos predatório, mais curioso. Eu não sei, comecei. Não é pegada, Júlia disse, quase rindo. É apenas uma conversa entre duas pessoas que gostam de arte. E você parece precisar de alguém para conversar. Olhei para ela. Realmente olhei. Os olhos escuros que pareciam guardar histórias. As mãos elegantes segurando a taça. A forma como esperava minha resposta sem pressionar. Havia algo genuíno na oferta que me fez querer dizer sim, mesmo sem entender por quê. Por que não? Saímos juntas na chuva miúda que continuava caindo sobre a Vila Madalena. Ela conhecia as ruas como alguém que tinha vivido ali por anos, me guiando por ruelas que eu nem sabia que existiam. Paramos em um wine bar pequeno e discreto, o tipo de lugar que você passa 1000 vezes sem notar. 2 Malbecs. Ela pediu ao garçom sem me consultar. Depois se virou para mim. Confia em mim? A pergunta era simples, mas carregava um peso que eu não conseguia decifrar. Olhei para seus olhos, procurando algum sinal de perigo, alguma razão para sair correndo. Mas só encontrei uma honestidade que me desarmou completamente. Confio, respondi. E foi nesse momento que percebi. Pela primeira vez na vida, alguém estava realmente me vendo. O wine bar era exatamente o tipo de lugar que eu imaginaria para alguém como Júlia. Pequeno, aconchegante, com mesas de madeira escura e uma playlist de jazz baixinho que não competia com a conversa. Ela escolheu uma mesa no canto, longe das outras pessoas, como se soubesse que eu precisava de espaço para respirar. O vinho chegou rápido, mais encorpado do que qualquer coisa que eu já tinha provado. Júlia sabia escolher. Isso ficou claro no primeiro gole. Então, Rose, ela disse, inclinando ligeiramente o corpo na minha direção. Me conta sobre suas pinturas que saem diferentes. Girei a taça entre os dedos, procurando palavras. Como explicar que minha arte parecia ter vida própria? Que nas madrugadas do ateliê, quando achava que estava sozinha, minha mão traçava coisas que minha mente consciente jamais planejaria? É como se... Pausei, bebendo outro gole para ganhar coragem. Como se houvesse 2 pessoas dentro de mim. Uma que sabe o que deveria pintar e outra que pinta o que quer. E qual das 2 você prefere? A pergunta me pegou desprevenida. Eu nunca pensei nisso. Pensa agora. Fechei os olhos, lembrando da sensação de estar sozinha no ateliê às 3 da manhã, deixando a tinta fluir sem censura. Da liberdade assustadora daqueles momentos. A segunda, admiti baixinho. Mas ela me assusta. Por quê? Porque ela pinta coisas que eu não deveria querer pintar. Júlia se inclinou ainda mais para a frente, apoiando o queixo na mão. Como o quê? Meu rosto esquentou. Como contar que sempre que tentava pintar casais, minha mão desviava para formas femininas? Que quando forçava a criar figuras masculinas, elas saíam sem vida, mecânicas? Apenas coisas erradas, murmurei. Erradas segundo quem? A pergunta ficou suspensa no ar. Segundo quem mesmo? Meus pais que esperavam uma filha normal? A faculdade, que valorizava técnica sobre emoção? Os namorados que tive, que sempre reclamavam que eu parecia distante? Todo mundo, respondi finalmente. Júlia riu baixinho, mas não era um riso debochado. Era compreensivo. Sabe o que aprendi aos 40 anos, Rose? Que todo mundo não vive a sua vida. Você vive. Bebeu um gole, me deixando processar a frase. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina noturna. Carros passando, sirenes distantes, pessoas correndo da chuva. Mas ali, naquela mesa, o mundo tinha se reduzido àquela conversa. Você tem namorado? A pergunta saiu antes que eu pudesse me censurar. Interessante mudança de assunto. Júlia sorriu. Não tenho. E você? Tive alguns.
A mentira do plural me incomodou. Na verdade, só 2 que realmente contaram. Mais ou menos. Mais ou menos. Suspirei, pensando no Rafael e no João, meu primeiro namorado na faculdade. 2 garotos decentes, bonitos, que faziam tudo certo, que me beijavam nos momentos apropriados, diziam as palavras certas, me tocavam como aprenderam em filmes ou revistas. Eles eram adequados, disse finalmente. Sabe quando você come algo que deveria ter gosto bom, mas só sente textura? Júlia assentiu como se soubesse exatamente do que eu estava falando. Era assim. Eles faziam tudo certo, mas eu sempre ficava pensando em outras coisas. Na lista do supermercado, no trabalho da faculdade. Pausei, constrangida. Uma vez fiquei planejando mentalmente uma pintura enquanto o Rafael me beijava. E como você se sentia sobre isso? Culpada. Achava que tinha algo errado comigo. Olhei para ela. Você já se sentiu assim? Como se estivesse interpretando um papel, mas nunca conseguisse decorar as falas direito? Algo mudou na expressão de Júlia. Uma sombra passou pelos seus olhos, não de tristeza, mas de reconhecimento profundo. Durante muito tempo, ela disse suavemente. Muito tempo mesmo. E o que mudou? Parei de tentar decorar falas que não eram minhas. A resposta era simples, mas carregava um peso que me deixou tonta. Como se ela tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. Júlia, comecei, sem saber direito o que queria perguntar. Como você... Como alguém para de interpretar um papel? Ela me estudou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras cuidadosamente. Primeiro você admite que está interpretando, disse finalmente. Depois você se pergunta, quem eu seria se ninguém estivesse olhando? A pergunta me atingiu como um raio. Quem eu seria se ninguém estivesse olhando? Se meus pais não estivessem esperando uma filha certinha, se a faculdade não cobrasse adequação, se a sociedade não tivesse expectativas sobre como uma jovem de 21 anos deveria se comportar? Meus olhos começaram a arder. Hey, Júlia disse suavemente, estendendo a mão sobre a mesa. Tudo bem. Quando seus dedos tocaram os meus, senti uma corrente elétrica subir pelo braço. Não era como os toques dos garotos que namorei. Mecânicos, possessivos, sempre querendo mais. Era questionador. Como se estivesse perguntando algo que eu ainda não sabia como responder. Olhei para nossas mãos juntas, depois para ela. Eu não sei quem eu sou, sussurrei. Não precisa saber ainda, ela respondeu. Só precisa se dar permissão para descobrir. A chuva bateu mais forte nas janelas e percebi que finalmente havia encontrado alguém que entendia minha linguagem. A chuva não dava sinais de que ia parar. Júlia pediu mais uma garrafa de vinho e eu não protestei. Estava começando a me sentir corajosa de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Ela disse, enchendo nossas taças. Meu estômago se contraiu, mas assenti. Seus relacionamentos foram satisfatórios fisicamente? A pergunta me atingiu como um soco. Memórias me invadiram. Beijos sem gosto, mãos que me tocavam de forma mecânica, noites em que eu fingia prazer apenas para acabar logo. O pior era que eu sempre achei que o problema era comigo. Minha voz saiu fraca. Não precisa responder se não quiser. Não foram, admiti finalmente. Achava que era culpa minha, que eu tinha algum defeito. Júlia balançou a cabeça. Talvez o defeito não fosse seu. Como assim? Talvez você estivesse tentando se forçar a sentir algo que simplesmente não estava lá. O silêncio se estendeu entre nós. Ela tinha acabado de verbalizar algo que eu nunca tinha conseguido admitir nem para mim mesma. Júlia, disse depois de alguns minutos. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já ficou com mulheres? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Júlia não pareceu chocada. Apenas me encarou com aqueles olhos que pareciam ver através de mim. Sim, ela respondeu simplesmente.
E como foi? Diferente. Ela bebeu um gole, escolhendo as palavras. Como descobrir que você passou anos tentando abrir uma porta empurrando, quando na verdade ela abria puxando? Meu coração disparou. Havia algo na metáfora que fazia sentido de uma forma assustadora. Rose, Julia disse suavemente. Posso te mostrar uma coisa? Assenti, não confiando na minha voz. Ela pegou o celular, mexeu alguns segundos e me mostrou a tela. Era uma foto dela com uma mulher loira em uma praia, ambas rindo genuinamente, abraçadas de uma forma que falava de intimidade real. Essa sou eu há 2 anos, ela disse, depois que parei de mentir para mim mesma. Olhei para a foto, depois para ela. A diferença era gritante. Na foto, Julia irradiava uma felicidade que eu podia sentir mesmo através da tela. Vocês ainda estão juntas? Não. Durou 8 meses. Mas foram os 8 meses mais honestos da minha vida. Julia guardou o celular. Sabe qual foi a diferença? Qual? Pela primeira vez, eu não estava interpretando. As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão. Senti algo se movendo dentro do peito, como se estivesse acordando de um sono longo. Eu tenho medo, sussurrei. Do quê? De descobrir que tudo o que vivi até agora foi teatro. Julia estendeu a mão novamente, mas desta vez eu não hesitei em pegá-la. Seus dedos eram quentes, seguros. Rose, ela disse. Quer vir ao meu apartamento? A pergunta pairou no ar como uma proposta que ia muito além de continuar bebendo vinho. Eu sabia que se dissesse sim, estaria cruzando uma linha. O problema é que não sabia se queria voltar para o lado de onde vim. Não vai acontecer nada que você não queira, ela acrescentou rapidamente. Só não quero que essa conversa termine ainda. Olhei pela janela. A chuva caía torrencial agora, transformando São Paulo em borrões de luz. Podia voltar para meu apartamento, fingir que aquela noite nunca aconteceu, continuar vivendo a vida que todo mundo esperava que eu vivesse. Ou podia descobrir quem eu realmente era quando ninguém estivesse olhando. Ok, respondi. Julia sorriu, mas não foi um sorriso de vitória. Foi um sorriso de reconhecimento, como se tivesse visto algo em mim que eu ainda estava aprendendo a enxergar. Ela chamou o garçom, pagou a conta antes que eu pudesse protestar. Saímos correndo pela chuva até seu carro, rindo como adolescentes. Moro nos jardins, ela disse, ligando o motor. 15 minutos daqui. Durante o trajeto, ela colocou uma playlist suave. Observei suas mãos no volante, a forma segura como conduzia pelas ruas molhadas. Tudo nela transmitia uma confiança que eu invejava. Rose, ela disse quando paramos no semáforo da Paulista. Sim? Você pode mudar de ideia a qualquer momento, sem problema, sem drama. Olhei para ela, procurando alguma pressão oculta, algum sinal de manipulação. Mas só encontrei honestidade. Obrigada, murmurei. Pelo quê? Por não tentar me convencer de nada. Ela riu baixinho. Aos 40 anos, você descobre que as melhores coisas da vida não precisam ser vendidas. O semáforo abriu. Seguimos em direção ao apartamento dela. E eu sabia que estava me dirigindo para algo que mudaria tudo. O apartamento de Julia era exatamente o que eu esperaria de alguém como ela. Espaços amplos, pé direito alto, obras de arte em cada parede. Não ostensivo, mas claramente de alguém que tinha gosto e dinheiro suficiente para exercê-lo. Café? Água? Mais vinho? Ela ofereceu, pendurando o blazer úmido em uma cadeira de designer. A água está ótimo. Minha boca estava seca desde que entramos no elevador. Enquanto ela foi à cozinha, caminhei pela sala tentando não parecer uma intrusa. As pinturas eram incríveis. Algumas abstratas, outras figurativas, mas todas com uma intensidade que prendia o olhar. Parei na frente de uma tela que mostrava 2 figuras dançando, corpos entrelaçados em movimento eterno. Gosta dessa? Julia apareceu ao meu lado com 2 copos de água gelada. É intensa. A artista é uma amiga. Ela só pinta o que sente.
nunca o que pensa que deveria sentir. Peguei o copo, nossos dedos se tocando brevemente. De novo aquela eletricidade que me deixava tonta. Deve ser libertador, comentei, bebendo um gole grande demais. É, e aterrorizante. Júlia me guiou até o sofá. Sentar? Nos acomodamos com uma distância respeitosa entre nós. Ela chutou os sapatos, encolhendo as pernas embaixo do corpo. O gesto casual me fez perceber como eu ainda estava tensa, sentada na beira do assento como se pudesse sair correndo a qualquer momento. Relaxa, Rose. Não vou te atacar. Ela sorriu. A menos que você queira. Corei violentamente. Ela riu da minha reação, mas não era um riso debochado. Desculpa, não resisti. Júlia ficou séria. Mas você realmente parece em guerra com você mesma. É que... Pausei, girando o copo entre as mãos. Nunca estive no apartamento de uma mulher que... Que o quê? Que... Você sabe. Não sei. Me conta. Maldita a habilidade dela de me fazer falar coisas que eu nem sabia que pensava. Que fica com mulheres. Sussurrei. Ah... Júlia se inclinou para a frente. E como você acha que deveria se sentir? Desconfortável. Assustada, talvez. E como você realmente se sente? Refleti por um momento. Como eu me sentia? Nervosa, sim. Mas não era medo. Era... expectativa. Como estar na fila de uma montanha-russa, assustada e empolgada ao mesmo tempo. Curiosa, admiti finalmente. Sobre o quê? Sobre... como é? Ser... isso. Júlia riu baixinho. Ser o quê, Rose? Falem a palavra. Meu rosto pegou fogo. Lésbica. Pronto. O mundo não acabou. Ela bebeu um gole de água. E sabe de uma coisa? Você não precisa ser nada. Pode só experimentar ser. Como assim? Para de pensar em rótulos por um segundo. Se pergunta: o que te dá prazer? O que te faz sentir viva? O que te faz querer mais? As perguntas ecoaram na minha cabeça. O que me dava prazer? Certamente não eram os beijos mecânicos do Rafael. Certamente não eram as mãos masculinas que sempre pareciam querer algo de mim sem perguntar o que eu queria dar. Posso te mostrar uma coisa? Júlia perguntou. Assenti, não confiando na minha voz. Ela se levantou, foi até uma estante e voltou com uma folha de papel e um pedaço de carvão. Desenha para mim. O quê? Qualquer coisa. Não pensa. Só deixa a mão ir. Peguei o carvão com dedos trêmulos. Eu não sei o que... Fecha os olhos. Ela sussurrou, se posicionando atrás de mim no sofá. Senti o calor do seu corpo irradiando pelas minhas costas, o perfume amadeirado envolvendo meus sentidos. Fechei os olhos. A proximidade dela me deixava zonza. Podia sentir sua respiração, quase ouvir seu coração batendo. Agora desenha o que te dá prazer. Minha mão começou a se mover sozinha. Traços suaves, circulares, sem pensar, sem calcular. Apenas sentindo o carvão deslizar no papel enquanto o calor de Júlia me envolvia como um abraço. Isso, ela murmurou, sua voz tão perto que senti o ar quente no meu ouvido. Confia na sua mão. Continuei desenhando, perdida na sensação. Era como estar hipnotizada, consciente do que fazia, mas sem controle total. Os traços se multiplicavam, ganhavam forma. Pode abrir os olhos. Quando olhei para o papel, meu coração parou. Tinha desenhado curvas femininas, não anatômicas, não explícitas, mas inconfundivelmente femininas. Linhas que se conectavam em formas impossíveis, cabelos que viravam ondas, corpos que se abraçavam. Meu Deus, suspirei. Essa é você, Rose. Júlia voltou para o lado do sofá. Isso é o que sai quando você para de se vigiar. Olhei para o desenho, depois para ela. Algo dentro de mim estava se rachando, como uma parede que resistiu à pressão até não conseguir mais. Eu não entendo o que está acontecendo comigo. Você está acordando. Ela estendeu a mão, tocando meu rosto com uma delicadeza que me fez tremer.
E acordar pode ser assustador. Seu polegar traçou uma linha da minha têmpora até o queixo. Era um toque tão suave que mal consegui respirar, mas senti como se cada terminação nervosa do meu corpo tivesse despertado. Rose, ela disse baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Sim, sussurrei. O que você quer? A pergunta mais simples do mundo, mas eu nunca tinha me feito ela de verdade. O que eu queria? Não o que meus pais queriam, não o que a sociedade esperava, não o que seria mais fácil ou seguro. Olhei para seus olhos escuros, para seus lábios, para a forma como ela me olhava como se eu fosse preciosa. Quero parar de ter medo, respondi. E foi quando soube que não havia mais volta. O silêncio que se seguiu às minhas palavras não foi desconfortável. Era carregado, denso, como o ar antes de uma tempestade. Júlia ainda mantinha a mão no meu rosto, o polegar traçando círculos lentos na minha bochecha. Medo de quê, especificamente? Ela perguntou, sua voz mais baixa que antes. De descobrir que passei 21 anos vivendo errado, de magoar pessoas que amo, de... Pausei, engolindo seco. De gostar do que não deveria gostar. E se eu te disser que não existe, deveria? Fechei os olhos, me permitindo sentir completamente aquele toque. Era diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não possessivo, não urgente, apenas presente. Como se ela estivesse me oferecendo uma ancoragem enquanto meu mundo se reorganizava. Como você soube? Perguntei abrindo os olhos. Sobre você mesma? Júlia retirou a mão do meu rosto, mas não se afastou. Quer a versão longa ou a curta? Longa. Eu estava casada há 10 anos quando conheci uma mulher numa festa de trabalho do meu ex-marido. Ela se acomodou melhor no sofá, me encarando. Nada aconteceu naquela noite, nem nas outras vezes que nos encontramos. Mas pela primeira vez na vida, eu entendi o que era atração de verdade. Não aquela coisa morna que eu sentia pelo meu marido, não aquela obrigação social de achar homens interessantes. Seus olhos ficaram distantes. Era como se alguém tivesse ligado uma chave dentro de mim. E o que você fez? Nada. Por 2 anos. Júlia riu de si mesma. Continuei casada, continuei fingindo, continuei achando que era só uma fase, uma confusão, até que ela me beijou numa festa de Natal. Meu estômago se contraiu. E aí? Aí eu soube que não dava mais para fingir. Júlia me olhou intensamente. Rose, quando você sabe, você sabe. Não tem como não saber. Deve ter sido aterrorizante. Foi. Mas sabe o que era mais aterrorizante ainda? A ideia de passar o resto da vida sem nunca descobrir quem eu realmente era. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Lá fora, a chuva continuava, mas mais suave agora. O som rítmico nas janelas criava uma intimidade que fazia o apartamento parecer um mundo à parte. Posso te fazer uma pergunta íntima? Júlia disse. Assenti, meu coração acelerando. Quando você se masturba, em que pensa? O rosto me pegou fogo, mas não desviei o olhar. Havia algo na forma direta como ela perguntava que me fazia querer ser igualmente honesta. Em pessoas, respondi hesitante. Homens ou mulheres? A pergunta ficou suspensa no ar. Era o momento da verdade. Podia mentir, manter a fachada, continuar sendo quem todos esperavam que eu fosse. Ou podia finalmente admitir algo que guardava como um segredo sujo há anos. Mulheres, sussurrei. Sempre mulheres. Júlia assentiu como se já soubesse a resposta. E como isso te faz sentir? Culpada? Confusa? Pausei. Mas é a única coisa que funciona. Então não tem nada de errado com você, Rose. Você só estava tentando forçar algo que não existe. Ela se inclinou para mais perto, nossos joelhos se tocando. Posso te contar um segredo? Pode. Quando te vi na galeria hoje, olhando aquela pintura com aquela expressão, eu soube. Soube o quê? Que você estava se vendo na arte,
que estava reconhecendo algo em você mesma. Ela sorriu. E que provavelmente não sabia ainda o que fazer com essa informação. Olhei para seus lábios quando ela falou. Eram cheios, naturais, sem batom. Me perguntei como seria beijá-los, se seria diferente dos beijos que recebi a vida inteira. Rose, ela disse suavemente. Você está me olhando de um jeito... Que jeito? Como se quisesse alguma coisa. Meu coração disparou. Era verdade. Eu queria alguma coisa. Queria descobrir se aquela atração confusa que sentia por mulheres se traduzia em algo real quando tinha uma na minha frente. Queria saber como era ser tocada por alguém que me entendia. Queria parar de me policiar, pelo menos por uma noite. E se eu quiser? Perguntei, surpresa com minha própria coragem. Júlia sorriu, mas não se moveu. Então você me diz exatamente o que quer, com palavras. Minha voz falhou. Sem pressa. Não vamos a lugar nenhum. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que consegui encontrar. Quero te beijar, sussurrei. Quero saber como é. Tem certeza? Não, admiti. Mas quero descobrir. Júlia se aproximou devagar, seus olhos nos meus o tempo todo. Se você quiser parar, eu sei. E quando finalmente nossos lábios se tocaram, o mundo parou. O beijo foi tudo o que eu não sabia que estava procurando. Suave no início, quase hesitante, como se Júlia estivesse me dando tempo para fugir. Mas quando percebeu que eu não ia recuar, aprofundou o contato. Seus lábios eram macios, quentes, e moviam-se com uma paciência que me deixou zonza. Não tinha nada a ver com os beijos que recebi antes. Não era urgente nem possessivo. Era... conversacional. Uma pergunta sussurrada que minha boca respondia instintivamente. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Como foi? Ela perguntou, sua testa encostada na minha. Não consegui responder com palavras. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de algo parecido com alívio. Como se finalmente tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida há anos. Hey, ela disse, enxugando uma lágrima com o polegar. Tudo bem? Eu acho que... Minha voz saiu embargada. Eu acho que nunca tinha sido beijada de verdade antes. Júlia sorriu com uma ternura que me desarmou completamente. E agora? Como se sente? Diferente. Segurei seu rosto entre as mãos, estudando cada detalhe. Como se tivesse acordado de um sonho muito longo. Bom diferente ou assustador diferente? Os dois. Ela riu baixinho, beijando a palma da minha mão. O gesto simples mandou ondas de calor pelo meu braço. Rose, ela disse. Posso te mostrar mais? Meu coração disparou. Mas o quê? Como é ser tocada por alguém que entende seu corpo? A proposta ficou suspensa entre nós. Eu sabia que estava em um precipício. Podia recuar agora, voltar para casa, fingir que nada disso tinha acontecido. Ou podia saltar no desconhecido e descobrir quem eu realmente era. Eu não sei se... Comecei. Não precisa saber de nada. Só precisa confiar em mim. Suas mãos encontraram as minhas. E em você mesma. Olhei para nossos dedos entrelaçados. As mãos dela eram seguras, experientes. As minhas, trêmulas e incertas. Mas juntas pareciam formar algo completo. Ok, sussurrei. Júlia se levantou devagar, me guiando pela mão. Caminhamos pelo corredor até seu quarto. Um espaço íntimo com paredes cor de areia, uma cama grande com lençóis brancos e mais algumas pinturas que captavam a luz suave dos abajures. Se você quiser parar a qualquer momento, ela começou. Eu sei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela se posicionou na minha frente, as mãos subindo lentamente até enquadrar meu rosto. Você é linda, Rose. E não estou falando apenas da sua aparência. Antes que eu pudesse responder, ela me beijou novamente. Desta vez, não houve hesitação de nenhum lado. Meu corpo se pressionou contra o dela. Minhas mãos se perderam nos seus cabelos. E pela primeira vez na vida,
Senti desejo real correndo pelas minhas veias. Júlia, ofeguei quando nos separamos. Sim? Eu nunca... com uma mulher. Eu sei. Ela beijou minha testa. Vamos devagar. Suas mãos desceram pelos meus braços. Um toque tão leve que mal consegui respirar. Cada lugar que ela tocava pegava fogo, como se meu corpo finalmente estivesse sendo acordado depois de anos dormindo. Como se sente? Ela perguntou, seus lábios roçando meu pescoço. Como se fosse a primeira vez, sussurrei. De certa forma. Ela tinha razão. Era minha primeira vez sendo tocada por alguém que realmente me via, que entendia meu corpo melhor do que eu mesma. Era minha primeira vez querendo mais, pedindo mais, me entregando completamente. Mas justo quando estava me perdendo completamente na sensação, meu celular tocou. O som estridente cortou a intimidade como uma lâmina. Olhei para a tela. Era minha mãe. Não atende, Júlia murmurou contra minha pele. Mas o telefone continuou tocando, me trazendo de volta à realidade de forma brutal. Lembrei de quem eu era lá fora daquele quarto. A filha certinha que estudava arte, mas sonhava em arranjar um marido médico. A menina que nunca deu trabalho, que sempre fez o que era esperado. Eu preciso atender, murmurei me afastando. Rose. É minha mãe. Se eu não atender, ela vai ficar preocupada. Peguei o telefone com mãos trêmulas. Oi, mãe. Filha, onde você está? Já passou das 11. Olhei para Júlia, que me observava com uma expressão que misturava compreensão e tristeza. Estou saindo com uma amiga. Que amiga? Você não me falou de nenhuma amiga nova. A voz da minha mãe soava diferente, desconfiada, como se pudesse sentir através do telefone que algo tinha mudado em mim. É da faculdade, menti. Fomos ver uma exposição. Bem, não demore muito. Amanhã você tem aula cedo. Eu sei, mãe. Tchau. Desliguei o telefone e olhei para a Júlia. A magia do momento tinha se quebrado e a realidade pesava sobre meus ombros como um manto frio. Você precisa ir, ela disse. Não era uma pergunta. Eu comecei, mas não sabia como terminar a frase, porque a verdade era que eu não queria ir. Queria ficar ali, naquele quarto, naquele mundo onde eu podia ser quem realmente era. Mas do lado de fora, minha vida real estava esperando, com todas as expectativas, responsabilidades e medos que eu carregava. É muita coisa para processar numa noite só. Júlia disse suavemente, se aproximando. Não tem problema. Mas tinha problema. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha provado da liberdade. E agora, teria que voltar para a prisão que eu mesma tinha construído. A viagem de volta para casa foi um borrão de pensamentos contraditórios. Júlia havia insistido em me levar, e durante os 15 minutos no carro, tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Ela não tentou me convencer a ficar. Não fez drama. Apenas se despediu com um beijo suave na bochecha e disse: Você sabe onde me encontrar quando estiver pronta. Quando estiver pronta. As palavras ecoavam na minha cabeça, enquanto eu subia as escadas do meu prédio. Meu apartamento nunca me pareceu tão pequeno e sufocante. Olhei ao redor. Os mesmos móveis que minha mãe havia escolhido, as mesmas fotografias de família na estante, os mesmos livros de arte arrumados em ordem alfabética. Tudo exatamente como deveria ser na vida de uma jovem certinha de classe média. Mas eu não me sentia mais como aquela pessoa. Tomei um banho tentando me acalmar, mas cada gota de água na pele me lembrava do toque de Júlia. Seus dedos traçando meu rosto, seus lábios nos meus, a forma como ela me olhava como se eu fosse preciosa, como se eu importasse. Na cama, revirei por horas. Toda vez que fechava os olhos, via o sorriso dela, sentia o calor do seu corpo próximo ao meu. Pela primeira vez na vida, entendia o que significava desejar alguém de verdade, não aquela obrigação morna que senti com meus ex-namorados, mas uma vontade real, urgente, que vinha de um lugar profundo que eu nem sabia que existia,
Mas junto com o desejo, vinha o terror. E se meus pais descobrissem? E se meus amigos me rejeitassem? E se eu estivesse apenas confusa, passando por uma fase que faria questão de esquecer no futuro? Na manhã seguinte, tentei voltar à rotina normal. Aula de História da Arte às 9, almoço com as meninas da turma, tarde no ateliê. Fingi prestar atenção nas explicações sobre o Renascimento, forcei risadas nas piadas da Carol sobre professores, misturei tintas como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Minha mão tremia quando tentava pintar. As cores saíam mais intensas, mais vivas. Sem perceber, comecei a traçar curvas que lembravam o rosto de Júlia, sombras que sugeriam seus cabelos soltos. Rose, isso está incrível, comentou minha professora parando na frente da minha tela. Há uma energia diferente no seu trabalho hoje, mas honesta. Honesta. A palavra me atingiu como um tiro. Era isso. Pela primeira vez, eu estava pintando honestamente, sem me censurar, sem tentar adequar minha arte ao que achava que deveria produzir. No final da tarde, quando o ateliê ficou vazio, peguei o celular. O número de Júlia ainda estava na minha agenda. Ela havia insistido em me dar quando me deixou em casa. Digitei e apaguei mensagens por meia hora. Oi, como você está? Muito casual. Obrigada pela noite de ontem. Muito formal. Não consigo parar de pensar em você. Muito desesperado. Finalmente enviei. Posso te ver hoje? A resposta veio em 2 minutos. Claro, mesmo lugar de ontem, 8 horas. Meu coração disparou. Ok. Cheguei ao wine bar 15 minutos adiantada, nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Quando Júlia apareceu, usando jeans e uma blusa simples, achei que meu coração ia sair pela boca. Ela estava ainda mais linda que na minha memória. Oi, ela disse, se sentando na minha frente. Oi. Minha voz saiu rouca. Como foi seu dia? Confuso. Não consegui mentir para ela. Não consegui parar de pensar em você, no que aconteceu. Júlia assentiu como se já esperasse essa resposta. E como se sente sobre isso? Assustada, mas... Pausei, procurando palavras. Mas também mais viva do que já me senti na vida inteira. Rose, ela disse suavemente, estendendo a mão sobre a mesa. Você não precisa decidir nada hoje, ou amanhã, ou mês que vem. Mas eu quero decidir. A resposta saiu mais firme do que esperava. Quero parar de ter medo. Tem certeza? Olhei para seus olhos escuros, para suas mãos que me ofereciam ancoragem em meio à tempestade dos meus pensamentos. Pensei na noite anterior, em como me senti quando ela me tocou, em como minha arte havia mudado em apenas um dia. Não, admiti, mas quero tentar. Júlia sorriu, aquele sorriso que me fazia sentir corajosa e vulnerável ao mesmo tempo. Então vamos tentar, ela disse. E desta vez, quando saímos do bar juntas, não havia dúvida sobre onde estávamos indo. Desta vez, quando chegamos ao apartamento de Júlia, não havia hesitação nos meus movimentos. Sabia exatamente por que estava ali e o que queria descobrir sobre mim mesma. Quer alguma coisa para beber? Ela ofereceu, mas havia uma pergunta diferente nos seus olhos. Não. Me aproximei dela devagar, meu coração batendo forte, mas sem medo. Quero você. As palavras saíram com uma clareza que me surpreendeu. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente o que desejava. Júlia sorriu, suas mãos encontrando meu rosto. Tem certeza? Absoluta. O beijo que veio em seguida foi diferente dos anteriores. Mais intenso, mais profundo, carregado de uma necessidade que eu finalmente permitia sentir. Minhas mãos se perderam nos seus cabelos. Meu corpo se pressionou contra o dela, e cada célula em mim vibrava de uma forma completamente nova. Rose, ela sussurrou contra meus lábios. Não há pressa. Temos a noite inteira. Mas eu não queria ir devagar. Queria recuperar 21 anos de vida, vivida pela metade, de prazeres fingidos,
de desejos negados. Ela me guiou até o quarto novamente, mas desta vez não havia interrupções. Apenas suas mãos, explorando cada centímetro de pele que eu oferecia. Seus lábios traçando caminhos que faziam meu corpo estremecer de formas que eu nunca imaginei possíveis. Como se sente? Ela perguntou, suas mãos pausando na barra da minha blusa. Como se estivesse finalmente em casa, respondi. E era a verdade mais pura que já havia dito. Júlia sorriu e, devagar, começou a me descobrir. Cada peça de roupa que saía era uma camada de mentira que eu deixava para trás. Cada toque dela era uma afirmação de quem eu realmente era. Quando finalmente nos deitamos juntas, pele contra pele, coração contra coração, entendi o que tinha faltado em todos os meus relacionamentos anteriores. Não era apenas o sexo, era a conexão. A sensação de ser vista, compreendida, aceita completamente. Você é perfeita, Júlia murmurou, seus dedos traçando círculos na minha pele. Não sou, respondi. Mas com você, me sinto inteira. Ela me beijou novamente, e desta vez foi o beijo mais honesto da minha vida. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo. Apenas duas mulheres se encontrando no espaço mais verdadeiro que existe entre duas pessoas. O que aconteceu depois foi uma revelação. Cada toque dela me ensinava algo novo sobre meu próprio corpo. Cada suspiro que eu deixava escapar era uma palavra em uma linguagem que eu finalmente estava aprendendo a falar. Júlia era paciente, atenta, generosa. Me guiava através de sensações que eu nem sabia que existiam, sempre verificando se eu estava bem, sempre me dando espaço para descobrir o que me dava prazer. E quando finalmente me entreguei completamente, quando permiti que meu corpo falasse sua própria verdade, foi como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado ao meu redor. Depois, deitadas uma nos braços da outra, observei as sombras das árvores dançando no teto através da janela. No que você está pensando? Júlia perguntou, seus dedos brincando com meu cabelo. Que passei a vida inteira tentando ser alguém que eu não era. E agora? Agora sei quem eu sou. Virei-me para encará-la. Sou uma mulher que se apaixona por mulheres. Sou uma artista que pinta o que sente, não o que deveria sentir. Sou alguém que merece se amar completamente. Júlia sorriu, beijando minha testa. Bem-vinda à sua vida, Rose. Júlia, disse depois de alguns minutos de silêncio. Sim? Obrigada. Por quê? Por me ajudar a me encontrar. Você já estava lá, ela respondeu. Só precisava de alguém para segurar sua mão enquanto você se permitia ver. Ficamos abraçadas até o amanhecer, conversando sobre arte, sobre vida, sobre os desafios que me esperavam lá fora. Júlia não prometeu que seria fácil. Na verdade, foi bem honesta sobre as dificuldades que eu enfrentaria. Mas também me garantiu que eu era mais forte do que imaginava. E agora? Perguntei quando o sol começou a entrar pela janela. Agora você vive. Ela disse simplesmente. Honestamente, corajosamente, autenticamente. Saí do apartamento dela naquela manhã como uma pessoa completamente diferente. Não apenas porque havia descoberto minha sexualidade, mas porque havia descoberto minha capacidade de ser corajosa, de escolher a verdade sobre a conveniência, de me amar o suficiente para viver como realmente era. A estrada à frente seria desafiadora, eu sabia. Conversas difíceis com a família, explicações para amigos, a construção de uma nova identidade no mundo. Mas pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo de mim mesma. Estava correndo em direção a quem eu realmente era. Estou aqui, 1 ano depois, na mesma galeria vermelha onde tudo começou. Mas desta vez não sou uma visitante perdida tentando entender arte que não fazia sentido para mim. Desta vez, sou a artista. Minha primeira exposição individual se chama Despertar. 15 telas que contam a história de uma mulher aprendendo a se amar. São pinturas que jamais teria conseguido criar há 1 ano, quando ainda vivia tentando ser quem os outros esperavam que eu fosse. Olho ao redor
e vejo rostos conhecidos. Minha professora Carla, que chorou quando viu meu trabalho final na faculdade. Alguns colegas da turma, que no início estranharam minha nova fase, mas acabaram se acostumando com a Rose mais autêntica. Minha melhor amiga Ana, que me apoiou desde o primeiro dia em que encontrei coragem para contar a verdade. E ali, próxima à entrada, estão meus pais. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio por 2 semanas. Houve brigas, incompreensões, momentos em que achei que perderia eles para sempre. Mas o amor verdadeiro, descobri, é mais forte que o medo. Hoje eles estão aqui, ainda tentando entender, mais presentes. E isso é mais do que eu esperava há 1 ano. Sua obra favorita? Uma voz familiar pergunta atrás de mim. Me viro e encontro Júlia, elegante como sempre, mas com um sorriso que carrega orgulho genuíno. Aquela ali, aponto para uma tela no centro da parede principal. É um quadro de 2 mulheres abraçadas, uma mais nova olhando para o futuro, a outra sorrindo como quem ensinou algo valioso. Mentora, Júlia leu o título. Gostei. Era a única forma de te agradecer. Ficamos lado a lado, observando a movimentação da galeria. Nossa relação evoluiu ao longo deste ano. O que começou como atração e descoberta se transformou em algo mais profundo. Não um romance tradicional, mas uma conexão que me ensinou mais sobre amor próprio do que qualquer relacionamento que já tive. Júlia estava certa naquela primeira noite. Ela não era meu destino final, era minha ponte. E que ponte extraordinária foi. Como se sente? Ela pergunta. Assustada, empolgada, viva. Sorrio. Exatamente como você disse que eu me sentiria. E agora? Qual o próximo passo? Olho para uma mulher jovem parada na frente da mesma pintura que me chamou a atenção há 1 ano. Aqueles 2 corpos femininos quase se tocando, quase se entregando. Ela tem a mesma expressão que eu devia ter tido. Confusa, curiosa, como se estivesse vendo algo em si mesma pela primeira vez. Continuar sendo quem eu sou, respondo. E talvez ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para fazer o mesmo. Júlia aperta minha mão brevemente. Você vai ajudar muitas pessoas, Rose. Sua história, sua arte. Tem poder. Penso em todos os momentos que me trouxeram até aqui. A noite na galeria quando saí correndo de medo. O beijo que mudou tudo. As conversas difíceis, as lágrimas, as descobertas. Os primeiros encontros com outras mulheres, tentando entender como namorar sendo eu mesma. Os erros, os acertos, a construção lenta de uma vida autêntica. Não foi fácil. Teve dias em que quis desistir, voltar para a zona de conforto da mentira. Mas toda vez que olhava para minhas pinturas, via quem eu realmente era, e essa pessoa merecia ser vivida completamente. Rose? Um repórter de um blog de arte se aproxima. Posso fazer algumas perguntas sobre sua exposição? Claro. O que você diria para jovens que estão passando por descobertas similares às suas? Penso na pergunta, olhando novamente para a jovem que ainda está hipnotizada pela pintura. Que o medo é normal, mas não pode ser maior que o amor próprio. Que descobrir quem você é pode ser aterrorizante, mas viver uma mentira é muito pior. Pauso, escolhendo as palavras. E que sempre há alguém disposto a segurar sua mão enquanto você encontra coragem para ser você mesmo. O repórter anota tudo, satisfeito. Quando se afasta, fico sozinha com meus pensamentos. 1 ano atrás, eu era uma jovem perdida fingindo ser alguém que não era. Hoje sou uma artista, uma mulher assumidamente lésbica, alguém que ama e se permite ser amada autenticamente. Não tenho todas as respostas. Ainda cometo erros. Ainda luto contra inseguranças. Mas a diferença é que agora luto sendo eu mesma. A galeria começa a esvaziar. Júlia se despede com um beijo na bochecha. Ela tem um jantar marcado com uma nova mulher em sua vida. Alguém que a faz sorrir de forma diferente. Meus pais vêm se despedir.
minha mãe me abraçando um pouco mais apertado que o normal. Estamos orgulhosos, ela sussurra no meu ouvido, da mulher que você se tornou. Fico sozinha na galeria por alguns minutos, absorvendo o momento. Minha primeira exposição, minha primeira declaração pública de quem eu sou. 1 ano atrás, isso seria impensável. Caminho até a pintura que inspirou tudo, os 2 corpos femininos hesitando entre o desejo e o medo. Agora entendo que a arte não estava apenas me mostrando quem eu era. Estava me mostrando quem eu poderia ser se tivesse coragem suficiente. Saio da galeria para as ruas de São Paulo, respirando o ar úmido da noite. A cidade continua a mesma, mas eu sou completamente diferente. E pela primeira vez na vida, não tenho medo do que vem pela frente. Porque descobri que a maior aventura não é encontrar alguém para amar. É encontrar coragem para amar a si mesmo completamente. E você? Se já teve que escolher entre a segurança do conhecido e a verdade do seu coração, se já enfrentou o medo de ser julgada por um amor que não segue as regras impostas pela sociedade, comenta aqui embaixo. Me conta sua história. Vamos continuar criando esse espaço onde a gente pode falar sobre amor sem julgamentos, sem limitações, sem medo. E se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu aquele frio na barriga quando meus olhos encontraram os de Júlia pela primeira vez na galeria, se seu coração acelerou quando ela tocou meu rosto no sofá dela, se você ficou com raiva da ligação da minha mãe, que interrompeu tudo, se chorou junto comigo quando desenhei aquelas curvas femininas sem me policiar pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muito mais história de amor verdadeiro, autodescoberta e coragem vindo por aí. Porque no final das contas, as melhores histórias de despertar sempre começam com alguém tendo coragem de parar de mentir para si mesmo e terminam com uma pessoa que decidiu que viver a própria verdade vale qualquer preço, mesmo que seja nos intervalos entre as expectativas dos outros, nos espaços seguros que só você conhece, nas madrugadas do ateliê onde finalmente pode ser quem realmente é.